E aí, pessoal? Tranquilo? Vamos lá para mais uma aulinha? Vamos? Bom, mais uma aulinha de diferenças. Já aí a parte 10, exercício pra caramba para você treinar, tá? E aí lembrando, ou visualizando, quem ainda não viu as aulas anteriores, a gente tá vendo qual é o pressuposto, isso é, a inferência correta de cada frase que a gente vai botar aí nas alternativas, né? Mas lembrando direitinho ainda, né? Ou observando o que não foi observado por quem não assistiu às aulas anteriores. O que é ver o pressuposto, galera? Quem já viu já está de saco cheio já de me ver falar isso. Mas vou falar de novo. A palavra pressuposto tem aqui no finalzinho a palavra posto, que tem a ver com o verbo pôr, que tudo que se põe na nossa frente é o que a gente chama de texto, tá? Esse su, na língua portuguesa, é a nossa palavra sub, lá de suboficial, subdiretor, subgerente, né? Que significa abaixo, abaixo do diretor, do gerente, né? Posição inferior. E o pré é o nosso pré de pré-história, de pré-conceito, de pré-determinar e por aí vai, né? Prefixado significa antes, né? Então, o que é observar uma inferência pressuposta, né? Saber reconhecer um pressuposto de um texto é ver o que se põe por debaixo do texto, mas antes mesmo do texto poder se tornar texto, considerando que esse texto pertence a uma realidade objetiva dos fatos, certo? Tem que saber observar ou treinar, observar isso, tá? Outras inferências existem de outros tipos, mas o que a gente está treinando é essa, que garante a verdade do texto, né? Sendo a condição pré-existente para que o texto possa vir a existir, tá? Então vamos lá, frase 91. A gente já fez 90 frases. Veja os vídeos anteriores se você ainda não viu, tá? Então vamos lá. Frase 91 diz o seguinte: ainda precisamos universalizar a qualidade do ensino, especialmente na escola pública. Especialmente na escola pública. Então vamos lá. Qual é o pré desse texto aí? Se a gente diz que ainda precisa universalizar, é porque já foi universalizada a qualidade do ensino, principalmente na escola pública? Né? Então, a inferência a gente já fez, o raciocínio a gente já fez. Ainda não universalizamos a qualidade do ensino, principalmente, especialmente, principalmente, tanto faz. Principalmente na escola pública. Tranquilo? Foi? Fácil ou difícil? É fácil, não é difícil não. Só ter atenção para não viajar na maionese, tá? Esse é o pré aí, que eu me autorizo a dizer essa frase, que a gente precisa. A gente precisa porque a gente não fez, tá? Tem que ver o pré de cada frase. Lembrando que esse pré tem a ver com uma condição quase que de oposição aí na maior parte dos casos, se não em todos os casos, tá? Não ter universalizado é que permite dizer que a gente ainda precisa universalizar, tá? Que autoriza a dizer. Beleza? Em cima dessa mecânica que a gente está fazendo a observação dos pressupostos de cada texto, né? Das inferências que são chamadas de pressupostos, aquelas que garantem a verdade do texto. Tá legal?
Vamos lá para 92? 92 diz: precisamos de um ministro empenhado no processo científico. Com conhecimento a acrescentar. Com conhecimento a acrescentar. Bom, vamos lá. Se ele diz aqui que precisamos de um ministro empenhado no processo científico, bom, ministro temos, só não está empenhado. Joia? Sim? Então não temos um ministro que se empenhe no processo científico. Né? Temos um ministro, mas não um que se empenhe nesse processo. Tá? Que possa acrescentar conhecimento. Ok? Beleza? Tranquilo também, sem mistério aí, a 92, tá? Sem mistério nenhum. Tranquilo de pensar qual era o pressuposto da frase 92. Vamos lá para 93? Podemos? 93 diz o seguinte: a ciência brasileira já caminhou consideravelmente mas ainda tem muito a contribuir com o país. Então, no entendimento dessa pessoa, qual é o pré dessa frase? Que não houve contribuição suficiente, certo? Tranquilo? Então, em cima disso que a gente vai anotar na referência. Então não houve contribuição, não houve até então, vamos botar até então, que é até o momento, né? Até então, contribuição suficiente da ciência brasileira ao país
apesar do que já caminhou consideravelmente, do que já fez até agora. Foi? Tranquilo? 93? Bom, se você ia redigir de outra maneira, sem problemas. O que importa é ter essa base de raciocínio, tá? É isso que importa observar aí para você ter o entendimento legal do que era o pré desse texto. Tá tranquilo? Que autorizava esse texto ser dito, tal como foi dito, né? E correspondendo a uma realidade objetiva dos fatos aí. Tranquilidade? Vamos lá para 94? 94 e 95 são grandinhas, né? Vamos lá. É desanimador verificar que um indivíduo sem formação científica pode ser indicado para o Ministério sem nenhuma qualificação por conta do troca-troca partidário. Do troca-troca partidário. Bom, vamos lá. Ele está falando aqui que é desanimador verificar que há um indivíduo sem formação científica, né, indicado lá para o Ministério e ele não tem nenhuma indicação, né, nenhuma qualificação. Isso aí foi uma indicação lá por questões de vantagens, acordos entre os partidos. Por isso que o cara foi lá indicado, né? Só que quando ele diz que é desanimador verificar que há um indivíduo sem formação científica, o que se acredita é o contrário, né? Que deveria ser indicado quem? Um indivíduo com formação, né? Tem gente que pensa que tinha que ter sido indicado para o Ministério um indivíduo com formação científica, né? E sem troca-troca partidário, né? Então, há quem entenda que para o Ministério deveria ter sido indicado indicada uma pessoa com formação científica
qualificada e sem barganha de favores entre os partidos políticos. Certo? Então, existe essa condição anterior. E aí, existindo essa condição anterior, é que você tem lá o cara dizendo que é desanimador verificar que existe lá uma pessoa que foi indicada assim em essas condições. Tá claro isso? Tá beleza? Esse é o pré que garante dizer essa frase, porque se o cara que está lá indicado, né, fosse de formação científica, fosse qualificado, ele não ia dizer que era desanimador verificar ou constatar isso, tá? Bom, 95, posso? 95 diz: a comunidade científica brasileira tem excelentes quadros, tem excelentes quadros que poderiam se encarregar da tarefa de manter o caráter do Estado laico. O caráter do Estado, ou melhor, o caráter laico do Estado. Bom, aqui o cara está desejoso, né? Está desejoso de você ter lá no governo, provavelmente, né? Alguém da comunidade científica e que pudesse fazer a manutenção do caráter laico do Estado. O que é o caráter laico do Estado? Alguém sabe? Alguém lembra? Né? Não está vinculado necessariamente às diretrizes de nenhuma condição religiosa, né? Seja uma religião efetiva, já consagrada, tipo catolicismo, né? O protestantismo, espiritismo, sei lá o que, budismo, ou alguma outra menor, alguma seita religiosa, alguma coisa do tipo, né? De ser isento dessas questões, independente das crenças individuais de cada um, tá? Então ele está considerando que a comunidade científica que tem excelentes quadros. Excelentes quadros é ter excelentes pessoas, né? Pessoas qualificadas, tá? Então, só que na verdade, para ele dizer isso, né, da tarefa de manter o caráter lá, que tem excelentes quadros que mantém, ele está considerando que quem está lá não mantém isso, né? Nem é um excelente quadro e nem mantém o caráter laico do Estado. Tá claro? Tá? Então há quem entenda que atualmente não somos
Governados? Vou botar governados porque aqui ele não dá uma pista exata de onde é, né? Governados por pessoas qualificadas da comunidade científica de modo que não está sendo mantido o caráter laico do Estado. Leia aqui Estado como país. Esse Estado aqui com letra maiúscula é o país. Tá claro isso? Tá? Sim? Beleza? Então, 95. Era grandinha, a resposta também ficou grandinha. Mas eu acho que era tranquilo de pensar. Tá? Tá aí o pressuposto disso. Né? Quem tá lá, quem fala uma frase dessa, entende que o quadro não é qualificado e não está mantendo o caráter laico do Estado. Tá? Bom, 96. Podemos? 96 diz o seguinte: o Brasil é um país em que se morre por falta de assistência médica por falta de assistência médica e de saneamento básico. Bom, vamos lá. Esse é o texto. Qual é o pré desse texto? O Brasil é um país em que se morre por falta de assistência médica e de saneamento básico. Nos outros, se morre? Não se morre? Não sei, não vou pensar então nos outros. O que eu tenho para pensar então é que existe quem não saiba disso. Então é há quem ache ou pense o contrário, que não se morre por falta de assistência médica e saneamento básico no Brasil. Foi? Então a pessoa desconhece ou pensa, o contrário disso. Tá beleza? 96. Esse é o pré que autoriza essa frase ser dita e ela fazer sentido de ser dita, ser correspondente à realidade objetiva dos fatos. Tranquilo? Bom, vamos lá para 97. Pronto. Já estão indo para casa.
já estão indo para casa. Menos o Roberto Jefferson. Menos o Roberto Jefferson. Que denunciou o caso e não é do PT. Que denunciou o caso e não é do PT. Certo? Tranquilo? Bom, vamos lá. O que a gente tem para pensar como condição anterior aí? Bom, você está vendo que o cara aqui que não é do PT continuou trancado em algum lugar. Isso aí tem a ver provavelmente com a história do mensalão, né? Em que teve uma galera presa, né? E aí, pelo visto, a galera do PT já foi solta, do Roberto Jefferson não. Tá claro isso? Sim? Então, se você tem aí, esse caso aí já tem mais de 15 anos, né? Considerando que a gente está em 2021, mas enfim, vamos lá. A prisão exatamente não sei já das datas, mas mensalão tem mais de 15 anos, né? Em torno de 15 anos por aí. Enfim. Se você tem essa galera toda aí, parte dela indo para casa, e Roberto Jefferson não, todo mundo estava como? Presa, não é isso? Ou ainda, você pode acreditar que todo mundo seria solto junto, já que está no mesmo caso, né? Qualquer coisa do tipo. Então, é em cima desses raciocínios que a gente vai pensar aí, né? Então, vamos botar aqui integrantes, né? Porque aqui está falando de pessoas, integrantes de partido, está falando PT, Partido dos Trabalhadores. Integrantes do PT e Roberto Jefferson não estavam livres até o momento. E agora, apenas o último continua sem liberdade. Sem liberdade, sem poder retornar para casa, qualquer coisa do tipo, tá? Então, integrantes do PT, Roberto Jefferson, não estavam livres até o momento. Não estavam livres, estavam presos, estavam detidos, não sei. Vamos considerar aqui que o texto deu. Tá? O texto não dá grandes detalhes, a gente está tentando buscar informações, uma parte delas aí, para raciocinar um pouquinho esse texto no que aconteceu, do que foi notícia, um dia nesse país. Beleza? Tá? Então, a 97, era isso aí que a gente tinha para pensar, não dava para esticar muito mais essa corda não, senão a gente ia dizer coisas que o texto não permitia pensar, tá? Beleza? Tranquilidade? Vamos lá para 98? 98 diz o seguinte: sofre
e morre. Mais gente hoje do que em 1964, época do regime militar, época do regime e com menos abusos e torturas. Bom, então qual é o pré desse texto aí? Sofre mais gente hoje do que em 64, que tem gente que pensa que foi o contrário, né? Certo? Então, há ainda quem não vou pelo não, eu vou pelo que eu disse mesmo, fica melhor. Quem acha ainda, já botei o ainda quem acha que na época do regime militar de 1964 se morria mais gente bem como havia mais abusos e torturas do que hoje em dia, do que atualmente, tanto faz. Então tem gente que ainda não percebeu que hoje em dia se morre mais do que naquela época. Apesar daquela época ser um regime autoritário, que teve muita gente que foi morta, né? Muitos confrontos civis com os militares e tudo mais aí. Mas a conta nem de longe nem de perto realmente se aproxima uma da outra. Né? Hoje em dia é muito mais gente morta, né? Tem muito mais abuso, né? Tem tortura também por aí afora, né? E não vivemos num regime ditatorial. Então, enfim, a vida é muito doida. Né? Vamos lá. 99, podemos? Vamos lá para 99? Nossa política virou um mercado persa de ofertas e negociatas. De ofertas e negociatas. Bom, vamos lá. Está falando da nossa política, provavelmente brasileira, né? Está falando aqui que virou mercado persa. Né? Os persas eram conhecidos por serem, dentre outras
né, civilizações antigas, serem grandes comerciantes. Né? E está falando aqui que tinha grandes ofertas, negociata. Negociata não é aquela negociação limpinha, né? Tem alguma sujeira por detrás dela, alguma paradinha errada. Né? Normalmente é esse sentido que a palavra negociata tem, né? Para falar de certas negociações não tão corretas assim. Beleza? Bom, então vamos lá. É aquele meio cambalacho, né? Negociata tem a ver um pouco com a ideia de cambalacho. Então vamos lá. Se eu preciso dizer para alguém que a nossa política virou, ou ela não era, né? Ou tem gente que não, né? Ela não era isso, esse mercado persa de ofertas, ou tem gente que não sabe que ela virou isso. Né? Eu vou preferir a segunda opção de raciocínio. Né? Há quem achava ou achasse que a nossa política não fosse um grande. Vou transformar aqui esse mercado persa em grande mercado de ofertas e negociações suspeitas. Negociações, no mínimo, suspeitas. Bom, fizemos a traduçãozinha ali de mercado persa e de negociatas, tá? Mas a base do raciocínio era essa aí. Tranquilo? Joia? Vamos lá para 100? 100 e última, fechando essa conta aí. Né? Vamos lá, 100. Nosso povo ficaria feliz se recebesse do governo, se recebesse do governo a mesma atenção que ele está dando aos que sofreram em 1964. Bom, vamos lá? Ele está falando que o nosso povo ficaria feliz. Então significa que está feliz? Não, né? Não está. O povo está triste. Né? Sim? Por quê? Porque ficaria feliz se recebesse a mesma atenção. Porque está sendo dada atenção lá a quem sofreu em 64, né? Está sendo ressarcido, ganhando dinheirinho. Né? Porque o governo, o Estado, maltratou essas pessoas e tudo mais. Né? Agrediu, maltratou, torturou, não sei, enfim. Tá? Então, na verdade, aqui a situação de você pensar por esse caminho inverso. Né? Sim? Ele ficaria feliz, ele não está feliz. O povo não está feliz ou está infeliz
com o governo visto que não recebe o mesmo tratamento que recebeu, que foi obviamente um tratamento pior, que receberam, melhor, que recebeu os que sofreram em 1964, época do regime militar, aqui no Brasil. Né? Época que o pessoal fala o couro cantava. Né? Tranquilo, galera? Bom, essa aí foi a frase 100, né? A 10ª frase dessa bateria aí, e fechamos essa conta. Tranquilo? Belezinha? Ficou alguma dúvida? Reveja o vídeo, reveja o entendimento, o raciocínio, né? De repente você vai pensar numa outra forma de redigir cada uma dos pressupostos. A forma pode mudar, tá? A forma pode mudar, sem nenhum problema, desde que o conteúdo tenha a ver com o que foi pensado aqui em cima de cada uma delas. Beleza? Na paz? Fui.